Olá, meus queridos irmãos, o meu bom dia a todos vocês, que a paz de Cristo Jesus e o amor do nosso Deus esteja com todos nós. Seja bem-vindo à nossa sala nesta manhã. Nós, pela graça de Deus, vamos agora estudar a nossa lição. Que Deus realmente esteja conosco, nos abençoando. Eu quero orar com você neste momento e nós vamos pedir a bênção de Deus para o nosso estudo. Deus amado, querido, bom Pai, nesta manhã, Senhor, estamos aqui para estudarmos a Tua Palavra. Nós suplicamos em nome de Jesus, o Deus Espírito Santo, para iluminar e abrir a nossa mente para entendermos, meu Deus, a Tua verdade, a Tua Palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, a nossa lição de hoje tem como título Iludidos por Nossos Desejos. Tá? E verdadeiramente é isso mesmo. Tá? O pecado, ele tende a nos iludir. O pecado, ele sempre aparece como se fosse um presente numa caixinha, sabe, numa caixinha bem bonita, né? Bem enfeitadinha, colorida. Sabe, queridos, Satanás, ele sempre tenta esconder o pecado e apresentá-lo desta forma. Ok? Por isso, nós somos iludidos. Tá? Isso aconteceu lá no Jardim do Éden. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram iludidos. Eu sempre gosto de dizer, queridos, que o pecado, a princípio, ele aparece como uma ilusão. Ele tem 3 fases até levar o ser humano à morte. Primeiro, ele apresenta de uma forma ilusória. Ele ilude. Lá no Jardim do Éden, por exemplo, sabe, Satanás apresentou o pecado para Eva, dizendo para ela que ela não ia morrer, ela podia comer tranquilamente, dizendo para ela que ela seria como Deus, conhecedora do bem e do mal, dizendo que ela não precisaria de Deus, porque ela mesma seria Deus. Tá? Então, é desta forma que o pecado apresenta. Ele sempre apresenta trazendo vantagens. Entendeu? Mas, queridos, a segunda fase do pecado, quando a pessoa é iludida, quando a pessoa diz assim, eu quero mesmo, sabe? Então, o pecado, ele leva à escravidão. Da ilusão, ele leva para a escravidão. Então, queridos, geralmente o alcoólatra, ele não começa tomando uma garrafa, 1 litro de bebida alcoólica. Ele começa tomando uma dose, a primeira dose. Tá? Ele começa sendo iludido de que ele não será um viciado. Ele começa sendo iludido de que realmente, queridos, no momento que ele quiser deixar, ele tem domínio. Sabe, o usuário de drogas começa apenas com o primeiro trago, apenas experimentando. Mas chega um momento que ele perde o controle, ele se torna escravo, e daí ele não tem mais o que se fazer. E muitas vezes, queridos, para manter o vício, ele precisa entrar no mundo do crime. Mas a princípio, sabe, o pecado apresenta de uma forma satisfatória, desejosa, vantajosa. Tá? Primeiro ele ilude, leva a ilusão, depois ele leva você, leva o ser humano, queridos, para a escravidão. E por último, ele leva para a condenação. Ele condena a morte. E quantas pessoas amadas, queridas, que você conheceu, ouviu falar, que foram iludidas pelo pecado e tiveram um fim trágico. É desta maneira.
Agora, queridos, o que Paulo ele quer que nós entendemos aqui nesta carta, no capítulo 2 de Efésios, do verso 3, verso 5 e verso 6, que é a base da nossa leitura de hoje, ele diz assim: no passado, vocês também andavam nos desejos da carne e fazendo a vontade dos pensamentos. Mas Deus, pela sua rica misericórdia, nos vivificou junto com Cristo. Pela graça, sois salvos. Queridos, eu queria compartilhar com vocês alguns pontos importantes aqui, que Paulo quer que nós entendamos. A primeira coisa, queridos, é que nós precisamos entender, e Paulo aqui está chamando a atenção dos irmãos, dizendo: irmãos, tenha cuidado, porque no passado vocês viviam exatamente como o mundo vive, como aqueles que estão na escravidão do pecado, que ainda não conheceu a Jesus e foi vivificado. Vocês foram vivificados, nós fomos vivificados. Mas lembre de uma coisa, essa natureza pecaminosa que nós herdamos do pecado, essa natureza, ela continua viva dentro de nós. Ela não morreu no dia que você foi batizado. Ela não ficou lá na água quando você saiu da água. Lá ficou a condenação dos seus pecados passados. Você não é mais condenado pelos seus pecados passados. Mas a natureza pecaminosa continua. E nós temos esse conflito dentro de nós. Porque a partir do momento que você conheceu Jesus e aceitou Jesus como seu Salvador, entregou a sua vida para Deus, Jesus ele emprestou a sua natureza espiritual. Ele entregou para você. E agora você tem duas naturezas que vivem em conflito, vivem em guerra. Porque a natureza espiritual de Cristo que está em você quer que você vive uma vida de acordo com os ensinamentos, com os princípios de Deus. Ao contrário, a natureza pecaminosa que nós temos, que nós herdamos do pecado, essa natureza, queridos, ele quer levar você de volta para o pecado. Ele está lutando, tentando te enganar de que a vida pecaminosa é melhor. Mas, queridos, Paulo está dizendo: tenha cuidado. Porque vocês saíram de lá e eram iguais. Eram iguais àqueles que ainda continuam lá no pecado. E isso pode te levar de volta. Mas Paulo está dizendo aqui, queridos, que pela graça de Cristo Jesus, nós fomos vivificados. E ele diz assim: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Porque o risco, queridos, de abrirmos mão para a nossa natureza carnal e pecaminosa é muito grande. Você ceder outra vez. É por isso que Paulo está dizendo: olha, assegura em Cristo Jesus. Ele está dizendo: pela fé, pela graça de Cristo, permaneça nele. Ah? Veja o que diz aqui a nossa lição. Olha, sem a intervenção divina, a existência é dominada não apenas pelas forças externas, mas também pelas internas. Ou seja, Paulo está dizendo, queridos, que se nós não tivermos a intervenção divina, tá? A nossa existência ela é dominada não apenas pelas forças dos demônios, pelas forças de Satanás, mas pela nossa própria natureza carnal, pecaminosa. Tá? Paulo está dizendo que essa existência ela é dominada não apenas pelas externas, mas também pela interna, que é a nossa natureza carnal. E eu quero dizer para você, queridos, que Satanás já não precisa esforçar tanto para levar a pessoa ao pecado, para iludir ao pecado. Sabe por quê? Porque ele criou um sistema, tá? Que é essa natureza carnal e pecaminosa que nós temos, que já está dentro da gente, está dentro de nós.
Então, queridos, a pessoa, tá, que vive no pecado, que é escravo do pecado, ela chega a pagar e pagar caro para viver no pecado e até a morte. A pessoa paga caro para viver no vício do álcool, no vício do cigarro, no vício da droga, tá? No vício da prostituição. Então, Satanás criou esse sistema que ele não precisa forçar tanto o ser humano. O próprio ser humano que vai em busca. É por isso que Paulo está dizendo que nós precisamos tomar muito cuidado, porque a nossa tentação não vem somente lá de fora, vem também de dentro, vem de nós. Tá? Agora aí surge a pergunta, queridos, para mim e para você, o que nós estamos vendo diariamente? O que você está ouvindo diariamente? O que você está falando, comentando diariamente? Isso procede de dentro de nós. Entendeu? É por isso, queridos, que a palavra de Deus vem chamando a nossa atenção para estarmos ligados, seguros, agarrados a Cristo Jesus. É num piscar de olho que nós, afastamos de Cristo Jesus, já é o suficiente para nós cairmos. Tá? A graça de Cristo Jesus ela é concedida para nós, queridos, para nos salvar do pecado, porque pelas nossas obras nós não podemos salvar, mas a graça de Jesus não força a nossa, não força a minha vontade e a sua vontade em aceitá-lo a Jesus. Não. A graça de Cristo Jesus, queridos, apenas ela nos dá o privilégio de sermos salvos pelos méritos de Cristo Jesus, porque nós não temos. Mas Jesus não força. Jesus não diz, eu vou te salvar a qualquer custo. Isso depende, queridos, de nós aceitarmos a Cristo Jesus e permanecermos nele. Caso contrário, o risco é grande de voltarmos outra vez para o pecado. Por isso Paulo está dizendo, olha de onde vocês vieram. Outra coisa importante também, queridos, uma vez que nós fomos libertados por Jesus, salvo dos nossos pecados, e que estamos com Cristo Jesus, tá? Nós fomos por Cristo chamados agora para salvar os que ainda permanecem lá, os que ainda estão lá como escravizados do pecado. Entendeu? Jesus nos chama, queridos, não para condenar os que estão lá, mas para salvá-los. Assim como nós fomos salvos, nós agora precisamos salvar também os demais. Tá? Muito bem. Ser cristão não é apenas uma questão de dominar um ou dois pecados, mau hábitos, ou superar transgressões e pecados ameaçadores. Não lutamos apenas contra pecados, mas contra pecado. Veja aqui que coisa interessante. Queridos, a nossa luta ela é diária para vencer as nossas dificuldades. Tá? Não para vencer pecados apenas de uma vez. Mas a nossa luta, queridos, é para vencer pecado. E quanto pecado? O que significa isso? A luta para vencer hoje um pecado. E você venceu esse pecado, você venceu esse vício,
Você venceu essa dificuldade, agora você vai partir para o outro problema que você tem. Porque nós temos muitos problemas, queridos. Entendeu? É por isso que a santificação, ela tem durabilidade de uma vida. É todos os dias nós precisamos estar aos pés de Cristo Jesus. Vencendo sempre e sendo vencedores. Tá? É como disse um ditado muito popular, nós precisamos matar um leão a cada dia. Eu consegui vencer hoje a minha dificuldade que eu tenho, quem sabe, da língua, vamos dizer assim, de usar de forma imprópria a língua, de falar mal do meu semelhante, do meu irmão. Pela graça de Cristo eu consegui vencer. Então agora, queridos, a próxima é a outra dificuldade, é a outra falha. É cada dia com Cristo Jesus nós vamos vencendo. Quando nós aceitamos a Jesus, Ele nos livrou, nos libertou, nos salvou da condenação do pecado passado. Mas agora, queridos, nós não saímos lá do batismo, lá do tanque, sabe, livre dessa natureza pecaminosa. Não, nós continuamos com ela e lutamos e muitas vezes caímos. Precisamos levantar, vencer e continuar lutando para ir vencendo cada dia. E você vai chegar um momento que você vai olhar para trás e vai pensar e vai ver o quanto você já distanciou da sua vida passada. É isso que Paulo queria que os irmãos entendessem. Mas você vai olhar para frente e você vai imaginar assim, poxa vida, quanto eu ainda tenho que continuar vencendo. Entendeu? Mas nós estamos nesta luta, nesta batalha, e Cristo está conosco. Cristo, Ele está pronto, dizendo, eu estou pronto para te ajudar, meu filho. Eu quero que você seja vencedor sempre. E quando Jesus voltar, queridos, pela sua maravilhosa graça, Ele vai completar aquilo que nós nos esforçamos para permanecer nele, mas muitas vezes nós não conseguimos chegar ao nível da perfeição, nunca vamos chegar. É só Cristo, pela sua justiça maravilhosa, que Ele vai nos conceder essa justiça para que nós possamos ser encontrados como justos diante de Deus, pela justiça de Cristo e não pela nossa. Mas nós precisamos lutar nesta caminhada. E a nossa luta, queridos, como diz a palavra de Deus, é externa e interna. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus nos capacite cada dia com esse poder magnífico vindo dos céus, para que nós possamos vencer as nossas tentações. Tá? É somente com Cristo Jesus. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Meu abraço a todos, fique com Deus e até a nossa próxima lição.